o corte. E aí, hoje estamos mais uma vez aqui. Você tá vendo que eu tô de legendário aqui? Hoje nós vamos ter o papo de legendário. Tô recebendo aqui Pastor Abel. Pastor Abel vem de Campo Grande. Quero te agradecer em primeiro lugar, pastor, de você ter se disponibilizado, ajeitado essa sua agenda para estar aqui junto comigo, batendo esse papo de legendário. Nós vamos deixar o tema livre, que você sentir vontade de falar, vamos trocando ideia, vamos conversar e eu creio que vai ser muito edificante para as pessoas que estão nos ouvindo. Quer fazer suas considerações iniciais aí? Fala quem é o Abel. Eu sou o Abel Rodrigo, né, o esposo da Andréia Monteiro, e sou pastor da Igreja Videira, Campo Grande, né, supervisor da VMS. Né? Nós acompanhamos aqui o estado do Mato Grosso do Sul e sou o legendário 52.384, seu amigo, irmão de montanha. Amém, amém. Pastor Abel fez o top 667, né, pastor? 667, estávamos lá, né, pioneiro de Campo Pioneiros, Grande. Campo Grande, Ponte de Pedra. Foi uma bênção aqueles dias lá. Nós vamos falar um pouco sobre Vamos. esses dias. Vamos falar um pouco do seu ministério, falar um pouco da sua vida pessoal. Glória a Jesus, E- estamos aqui para que o Senhor seja glorificado, né, nas nossas histórias. amém. Espero que você que esteja, você que está aí nessa transmissão, curta, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp aí. Você que é legendário, você tem a obrigação de encaminhar isso para algum conhecido seu, para que seja edificante esse bate-papo na sua vida. Eu tenho certeza que alguma coisa aqui, alguma palavra lançada aqui vai ser de grande valia na sua vida. Pastor, todo pastor que eu recebo aqui, eu faço uma pergunta Pergunte-me. para ele. É a mesma. E é engraçado que geralmente as respostas são meio parecidas. Da onde saiu esse negócio de pastor? Quando que começou isso? Quando que você veio uma luz do céu assim sobre a sua vida e falou assim: Ah, "Você é pastor"? bom, na minha vida, pessoalmente, começa pelo meu nome, né? Abel. Abel é pastor, pastor de ovelhas. Então, a origem etimológica do meu nome é pastor. Mas, precisamente, a primeira vez que vem isso em minha vida, é quando minha mãe, ainda não crente, ela sentiu que eu deveria ser consagrado na igreja dos crentes. E aí ela me levou a um pastor no interior, era novinho, né? E eu fui consagrado numa Assembleia de Deus no interior de Goiás, a cidade chamada Cavalcante, Goiás, lá na Chapada dos Veadeiros, e ele me consagrou ao Senhor, né? E ele levantou e ele foi o primeiro profeta. Às vezes eu brinco, né? Eu acho que ele que acabou com minha vida secular. E ele disse que eu seria pastor. Então, eu tinha menos de 1 ano de idade ali, Ô, naquela louco. época. Você E era aí, bebezinho. A tua mãe sentiu e isso, ela nem era, não era não era evangélica. evangélica, não. A Tua mãe. família do meu pai, né, era evangélica da Assembleia de Deus, e ela conversou com a tia minha, e eles organizaram, e o pastor João, né, hoje eu nem lembro mais a fisionomia dele, né? Na verdade, que ele pastoreou um tempo, depois ele foi embora, eu era muito pequeno. E daí então tive alguns processos, alguns milagres na minha vida, e aí minha mãe se converteu, né? Mas a primeira vez que eu ouvi, né, que essa palavra foi predita a mim, foi por esse pastor antes de 1 ano de idade. Depois, Que quando eu loucura, já cara. tinha crescido, né, eu com 15 anos mais ou menos, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Foi quando Deus me chamou para sair da cidade onde eu morava e me levou a Goiânia, né? A morar em Goiânia, na capital do nosso estado. E ali ficou mais claro que Deus tinha um ministério para mim. Aí eu fui para uma igreja, como todo jovem, tive alguns problemas, não fiquei, até que com 19 anos, então, 18 para 19 anos, eu encontrei o ministério cujo eu estou hoje, e de lá para cá foi uma crescente, né? Foi brilhando a cada dia, e aí eu estava na faculdade, eu lembro na época eu cursava direito, e um dia assistindo uma aula, eu lembro até hoje, né? Introdução ao direito, e aí o professor fez um comentário bíblico lá, eu não gostei. Aí eu falei para ele, né, no meio da sala de aula, eu falei: se você quer fazer um comentário pejorativo, pelo menos faça com precisão bíblica, porque o que você está falando é uma mentira, não está escrito. E aí
Aí já deu treta. Gerou uma treta dentro da sala de aula, curso de direito, imagina. E aí eu lembro que eu saí da sala, né? Eu fiquei um pouco assim, eu fui orar. Aí Deus falou comigo. Eu fui pro terraço, né, da faculdade, e Deus falou para mim que meu tempo na vida secular havia acabado e que eu deveria me tornar um sacerdote do Senhor, né, consagrado a Deus, um ministro de Cristo, né? E eu lembro que foi uma experiência, né? Eu sempre digo isso, quem está assistindo aí, né, Deus não ganha nada com a burrice nem com a ignorância de ninguém. No meu caso foi um caso específico, né? Eu já estava estudando, fazendo direito, e Deus falou comigo que aquele ali não era o meu curso, né? Que eu deveria me dedicar a ser tempo exclusivo. Então, concluí os meus estudos na área de teologia, né? Mais para frente eu falo sobre isso. Mas naquela hora eu deixei o curso de direito. Eu lembro que eu desci, passei na secretaria, tranquei o meu curso. Tudo no mesmo dia. No mesmo Você já tomou dia. a decisão? Tomei ali. a decisão, porque na verdade já havia um anseio no meu coração, mas eu ainda não tinha uma palavra. Mas naquele dia eu tive uma palavra com o Senhor, uma experiência muito profunda. Inclusive lendo o livro de Isaías. Eu lembro que eu peguei a minha Bíblia, eu já era um jovem diferente, né? Eu gosto de falar, eu era heterodoxo, completamente diferente da maioria da minha época. Depois da minha conversão, é óbvio, né? Na verdade, eu gosto de chamar do meu novo nascimento, né? Porque eu já tinha uma influência religiosa, mas eu nasci de novo com 19 anos. Genuinamente, eu nasci de novo aos 19 anos. E na faculdade eu era um peixe fora d'água, né? Era um peixe de outro aquário. E ali o Senhor, então, me deixou claro que Ele tinha me chamado para fazer. E daí, então, eu entrei de cabeça. Então, comecei a ser tempo integral aos 20 anos de idade, que eu entrei numa turma, né, de um seminário da nossa igreja, Igreja Videira, e de lá para cá nunca mais saí. Estou no mesmo ministério até hoje. Desde os 19 anos de idade. Tempo integral desde os 20. Né? Você mudou a rota ali, a partir dali você foi cursar o curso de teologia. Eu fiz o seminário especial, né, que era um seminário tempo integral, onde fui selecionado dentre alguns jovens que tinham chamado para ser pastor, queria ser pastor, e que naquele momento estava no perfil, né, entre idade, formação e também liderança dentro da igreja. Né? Então eu já era ali um discipulador, né? Já cuidava de algumas células, então já tinha um fruto em si de discipulado, né? De discípulos, já havia ali um projeto meio que encaminhando. Então o meu pastor, ele falou, olha, acho que o perfil que o pastor Aloísio quer, você se encaixa nele. E aí eu entrei e estou até hoje, né? Com o mesmo pastor com quem eu ando até hoje, que é o pastor Aloísio, né? Que é o meu supervisor direto aí. Que bênção, hein? Isso no estado de Goiás. Estado de Goiás. E aí, como que você veio parar? Vamos avançar um pouquinho na linha do tempo aí. Como é que você veio parar? Eu já mais ou menos sei a história, a gente conversou um pouco sobre isso, mas acho que é legal ficar o registro de como você veio parar. Eu sei que é uma história que dá pra fazer uns 3 podcasts. Mas como que você veio parar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Eu tenho uma carreira ministerial, né, Josmar? Então, essa carreira ministerial, ela me aproximou ao presidente do nosso ministério, que é o pastor Aloísio. Então, nessa época, Deus falou com ele, ele separou 38 pessoas que Deus tinha mandado ele treinar para serem pastores. E eu tive o privilégio de estar nessa turma, de ser selecionado. Depois que eu estava treinando, ele me contratou para ser funcionário dele, fazer algo semelhante ao que nós estamos fazendo aqui. Eu mexia com fonografia, na época eu gravava CDs e DVDs para ele, tudo que ele produzia. Eu virei funcionário dele e assim eu desenvolvi um relacionamento. Então eu sou um pastor que chegou perto do pastor Aloísio para uma outra rota, né? Como alguém chamado fora do tempo, como a Bíblia diz do apóstolo Paulo. E por isso nós desenvolvemos esse relacionamento. Fui aluno dele nessa turma e também trabalhei junto com ele. Nós desenvolvemos algum relacionamento ali. Então, desse relacionamento, nós plantamos igrejas, ajudei a plantar igrejas, né, em Salvador, no interior de Goiás. Fui enviado para São Paulo, fui pastor de jovens em São Paulo, onde que eu cheguei a ser pastor de pastores. Nós chamamos de supervisor, né? Acompanhava uma das regiões ali. Na verdade, eu cheguei a
dar mentoria na Zona Leste e no Noroeste ali de São Paulo. Quando eu estava indo aos Estados Unidos, né, tinha concluído ali meu serviço em São Paulo, eu preparei, falei com o meu pastor, né, na ocasião era o pastor Wilson, né, Wilson Silva, e ele me liberou para eu ir para os Estados Unidos. Eu ia ficar numa cidade chamada Jacksonville, que é meu amigo Wilton, né, tá lá, e eu ia ajudá-lo lá formar um seminário pastoral lá nessa cidade, na igreja Vine Church, né, que é a mesma vinha que temos aqui. Por ocasião, o pastor de Campo Grande veio a óbito a questão da Covid-19. E aí o pastor Luiz lembrou de quem? Do pastor Abel, né? Aí ele disse que foi orar e apareceu meu nome diante dele, né? E aí ele me ligou. Então eu estava com tudo pronto, tudo planejado, né, para ir embora. Já tinha vendido os meus móveis, já não tinha mais igreja que eu estava pastoreando no Brasil. E no terceiro dia de férias que eu tirei, vou tirar uma férias para ir para os Estados Unidos, né? Que com certeza até a questão de documentação, tudo demora para você voltar ao Brasil. No terceiro dia de férias ele me ligou e falou: olha, eu fui orar e Deus me mostrou o seu nome. E eu levei ao conselho, nós temos um conselho, né, que coordena todas as igrejas videiras no mundo. Nós estamos aí em 35 países já. E aí ele levou, são 12 homens. E aí esses anciãos da nossa igreja, eles foram unânimes em confirmar a visão que o pastor Luiz tinha, né, de me enviar para Campo Grande. Aí cá estou eu. Você estava com as malas prontas para partir. Visto pronto, tudo pronto. Mudou esperando a rota de novo. De novo. Unicamente estava esperando a pandemia abrir a liberação. Passagens, compras, né? Tava tudo comprado. Então, na verdade, eu quase aluguei a casa lá na cidade. Eu não aluguei por causa da pandemia, que não sabia quando que ia liberar os voos internacionais, né? E aí eu tive muito tempo para decidir vir para Campo Grande, 36 horas, né? Na verdade, não chegou a dar 36 horas, porque entre a ligação que ele me fez e a reunião que eu fiz com ele, deu por volta de 24 horas. Depois que eu saí da sala, eu já falei a ele que eu viria. Ele, não, mas vai lá conhecer primeiro. Eu falei, não, pastor, a igreja precisa de nós, é lá que estaremos, né? A minha mulher deu um pouco de isso que eu ia te perguntar. E a esposa nessa ocasião, como é que fica? Posso falar sinceramente? Com certeza. A minha esposa chorou muito, né? Porque nós tínhamos sonhos, né? Ninguém muda de um país para o outro sem fazer projeto. Aliás, sim, tem gente que muda, né? É uma pessoa sensata, né? Foram 2 anos de projetos, né? De empenhos, né? De recursos financeiros, de energia. E mudar tudo de uma hora para outra é muito difícil, mas tudo parte da convicção que eu te disse, de quando eu tinha 19, 20 anos, né? Que Deus chamou. Então, quando você tem convicção do seu chamado e daquilo que Deus chamou para ser, as decisões ficam fáceis. Porque tudo é um passeio. Nós estamos aqui a passeio nessa terra. E Deus espera que nós façamos uma única coisa. Nós é que colocamos muitas coisas no processo, né? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que o que importa é que sejamos reconhecidos como ministros de Cristo, né, dispenseiros dos mistérios de Deus. Isso é importante para Deus. Para nós importa muitas coisas, mas para Deus importa se somos reconhecidos como ministros de Cristo. E no versículo 2, precisamente do capítulo 4 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte: o que se requer dos seus dispenseiros é que eles sejam achados fiéis. É fidelidade, não é desempenho. Então, naquela hora, o que estava em xeque era a minha fidelidade ao ministério, a minha fidelidade a Deus, primeiramente, né? E segundo, fidelidade ao meu conselho de anciãos, né? Que sempre me ensinaram. Eu falo que o pastor Luiz, ele me ensinou a ser homem, né? Se hoje eu sou um legendário, né, com certeza o modelo de homem, de patrão, né, de tudo na minha vida foi o pastor Aloysio. Então, quando eu conversei com ele, eu falei, pastor, a minha esposa começou a chorar na hora. Quando eu atendi a ligação, ela começou a chorar. E aí nós, por incrível que pareça, nós estávamos numa reunião, né, de comunhão só de pastores e havia alguns supervisores lá também.
Quando eu falo supervisor, é pastor de pastores, né? Em alguns ministérios chamam de bispo. E aí um começou a rir, que ele já sabia que o pastor ia me ligar, e eu não estava sabendo, né? E foi impressionante que aí as esposas quiseram acalentar a minha esposa, e a minha esposa disse algo muito interessante. Ela falou assim: eu sei que o Abel vai. Ele vai, não precisa nem saber para onde, porque ele tem um voto, né, que nunca vai retroceder diante da necessidade da igreja. E é isso que nos fez estar aqui, né? E, pastor, esse apoio da esposa, esses dias eu vi um comentário, não sei quem que foi, mas eu achei tão profundo o comentário, passou assim, numa sutileza, mas algo tão profundo. A pessoa falou assim: quando você for casar, veja, não busque saber se o seu marido ele te ama. Em primeiro lugar, busque saber para onde ele está indo, o propósito dele, porque casando com ele, você vai ter que ir junto. Eu achei isso fantástico, assim, porque geralmente... É bíblico, né? É bíblico, né? É bíblico, porque não sei se nós vamos entrar nessas polêmicas aqui. Eu sei que hoje muito se fala sobre chamado, né? Uhum. E principalmente sobre chamado de mulheres. Eu acredito que mulheres são chamadas por Deus, mas ela comporá, né? Eu posso usar essa palavra, vou colocar o verbo, né? É como se fosse uma composição, né, do chamado do marido, né? Porque a Bíblia diz que deixará o homem, né, seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Sim. Inclusive, vou entrar numa coisa polêmica aqui agora, né? Me perguntaram. Já vamos preparar o corte. Por que não tem, né, acompanhamento, né, ou montanhas para as mulheres, né, para as leis? Já muita gente já me sempre as pessoas perguntam isso, né? Mas é exatamente por isso, porque o discipulado do marido se estenderá à esposa, a experiência da montanha na vida dele se estenderá à mulher, né? Porque os dois são uma só carne. E eu creio piamente nisso, né? Então, a mulher, ela não, ao meu ver, né, Deus não a desenhou para ir à frente da família. O marido vai à frente, né? E ele vai cuidando e protegendo a mulher. Agora, há momentos de guerra, sim, há momentos que se requer força física da mulher. Porém, em tempos como planejado ao Senhor, a mulher, ela deve ir ao lado do marido, né? Se o homem vai passar por uma batalha, como nós sabemos que é a montanha, né, eu acredito que nós temos que guardar as nossas esposas disso. Então, quando você me diz isso, né, da mulher que reconhece o chamado do marido, eu tenho isso já há mais de 16 anos, né? Então, a minha esposa, ela sempre diz que ela é apoiadora completamente. Ela vai, é como ela diz, né? O chamado dela é me acompanhar, né? Então, que massa. E tem gente que acha que isso é menosprezar. Não é, é ao contrário, é entender que juntos nós somos mais fortes. Então, nós dois somos pastores, eu tive o privilégio de ordenar minha mulher, né? Então... E ela já sabia dessa tua vocação, vamos dizer assim, entre aspas, né? Essa vocação desde o início, quando você já conheceu ela? Sim. Porque nós temos um ministério que nós ensinamos uma metodologia de... Nós não gostamos de chamar de namoro cristão, mas de relacionamento, né? Nós chamamos courting. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, sim. Que é um relacionamento entre homem e mulher visando um fim proveitoso, né? Nós não nos relacionamos para entreter, nós nos relacionamos visando um casamento. Então, nós fizemos a corte, né? O nosso beijo foi em cima do altar, para a glória de Deus, né? Eu beijei a minha esposa pela primeira vez depois de casado. E ali é um tempo onde que a gente alinhou propósitos, princípios e valores, né? Que eu acredito que todo bom relacionamento, ele passa por esses 3 princípios fundamentados, solidificados, porque senão tudo vai ruir. Então, o propósito sempre foi muito justo. Então, a minha esposa também cursava Direito na mesma faculdade e eu não a conhecia, vinha conhecê-la na igreja, né, na mesma época. E quando ela me conheceu, por incrível que pareça, eu dei aula para minha esposa, né? Lá dentro da igreja, porque eu já era um seminarista formado e tal, ela veio depois, eu fui professor dela, e já havia ali um desejo no nosso coração de vivermos para a glória de Deus. Nós éramos dos radicais livres, né? Então, um movimento de jovens que começou em 2001, né?
em Goiânia. Hoje nós já somos milhares de jovens pelo Brasil e, na verdade, pelo mundo hoje. E dentre isso, Deus nos chamou e ficou muito claro que eu seria pastor, né? Eu lembro que quando eu fui conversar com a minha sogra, eu só tinha um chamado, uma moto e um notebook, né? E a filha dela, neta de juiz, tinha uma boa família, né? E tinha sonhos. Ela dizia que queria ser juíza, né? No passado, mas ela se converteu, mudou o projeto, o propósito, e ela também foi chamada para ser pastora. Mas ela não sabia o que era isso. Era menina, era nova, tinha 21 anos. Eu, mesmo novo, já tinha uma caminhada, né, ministerial. E ali, naquele momento, eu solidifiquei o princípio de quem nós iríamos agradar. Eu falei, olha, a vida não será fácil, desde que nós tomemos hoje a decisão do que nós faremos no futuro. Então, de lá para cá, nós não temos conflito, porque quando entramos no casamento, nós solidificamos o princípio de quem nós iríamos agradar, e quando nós conectamos o propósito, o meu com o dela, se tornou um propósito só, e os dois deixarão, né, os parentes se tornarão uma só carne. No propósito, do propósito nós estabelecemos os princípios, o como nós chegaríamos, tá? E então a nossa vida é muito tranquila nas nossas decisões por causa disso, porque sempre a gente volta ao propósito. E aí, quando a gente está no propósito, a gente avalia, né? Perdão, essa é a melhor palavra, avalia os princípios. Como que nós estamos fazendo isso? Opa, isso aqui nós precisamos calibrar. E aí os valores são negociáveis, né? Às vezes um gosta de outro. Tudo de bom na minha vida é minha mulher, né? Que tem nome, tudo que tem pedigree é minha mulher, né? A gente da montanha, a gente contenta com pouco, né? É verdade. Que benção, pastor. Eu dei um sorriso aqui, escapou na hora que você estava falando assim, da sua esposa. O propósito dela é, como é que você falou? O propósito dela é andar comigo. Seguir o meu chamado, né? Estar comigo, estar comigo. A minha esposa, ela fala exatamente a mesma frase que o senhor falou, ela fala para mim também. Meu propósito é descobrir qual que é o seu propósito, que eu estando junto com você é o que me basta. Que isso, hein? Essa é a minha esposa. Que isso? Eu acho que nós somos parecidos nisso daí. Tudo de bom que tem em mim é a minha esposa. O que sobra aí sou eu mesmo. Apesar de mim. Apesar de mim. Então, assim, o poder de influência que a esposa tem, o poder de agregar na vida do marido, essa amplitude, né? Essa parte que vem se perdendo com o passar do tempo, né? Falando em polêmicas, né? Nós vamos entrar em uma agora. Fica essa guerra de homem e mulheres, né? O tal do empoderamento feminino, né? Aí fica esse conflito, né? Esses dias eu estava conversando com uma lady aqui, ela é psicóloga, ela falou disso, que ela teve esse problema, esse conflito no casamento por não entender o tal da submissão. Porque na visão da mulher, submissão, muitas vezes, é ser capacho do marido, é estar num estado de inferioridade em relação ao marido. É um viés feminista, né? Viés feminista, e que tem ganhado força, tem ganhado corpo. E o propósito, na verdade, Deus ele nos enxerga em valores iguais. Nós, tanto homens quanto mulheres, nós somos iguais em questão de valor. Sim. Entretanto, nós exercemos papéis diferentes e responsabilidades diferentes, né? Então, funções distintas, funções totalmente distintas, né? E uma é complementariedade do outro, né? Então, quando a esposa e o marido, eles entendem isso, o casamento, ele é uma ogiva nuclear, né? Ele explode, né? No bom sentido da palavra. Exatamente, porque aí nós somos capazes de explodir o império das trevas, né? Eu vou até colocar essa palavra, né? Destruir as obras do diabo, para ser mais bíblico. Porque a questão do casamento são funções, igual no reino de Deus. Eu sei que quando nós lemos Efésios 4, né, alguns leem aquilo ali, eles entendem os ministérios como se fosse uma hierarquia,
né? Mas não é isso que está escrito ali, né? Que Deus concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para, né, evangelistas, pastores e mestres. Mas aquilo ali não é uma ordem lógica que está prescrita. É Deus que estabelece, porque em Efésios a Bíblia diz que o Senhor concedeu dons aos homens visando um fim proveitoso. Então cada função ela existe designada por Deus. E é por isso que 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 1 e 2, o que vai ser avaliado diante de Deus? É a fidelidade. Fidelidade em quê? Naquilo que Deus chamou. Por exemplo, eu fui chamado para ser pastor, mas teve amigos meus que foram chamados para serem pessoas notáveis, né, na sociedade. Eu, particularmente, como diz o apóstolo Paulo, né, remador do último porão. Né? Nós que somos ministros, somos escolhidos para ser escória do mundo. As pessoas olham para nós e meneiam a cabeça. Eu jamais vou esquecer de um colega meu, né, que ele balançou a cabeça e falou assim, não acredito que você vai largar seu curso de direito para ser pastor. Ele olhou assim com um desprezo, né? Olha só o que você vai virar, né? Então, eu conservei bem essa memória em mim, né? Porque a questão não é o que se faz, né? É o que Deus pediu para fazer. Tem um texto que não sai do meu coração. E toda mulher que quer ser exitosa na família, ela precisa entender de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 3, verso 18, a Bíblia diz que a obra de cada um será julgada. Um dia todos nós compareceremos diante de Cristo. A Bíblia chama isso de tribunal de Cristo. E o que vai ser avaliado das nossas obras? Tem gente que está edificando palha, feno, madeira, mas há aqueles que edificam com pedras preciosas. Então, quem edifica com pedras preciosas é aqueles que fazem aquilo que Deus mandou. Então, se Deus te chamou para ser mãe, não adianta a pessoa querer, quando eu falo mãe ali, né, ser auxiliar do marido dentro de casa, porque através da mãe ali na casa, a família vai explodir. Né? Eu gosto sempre de usar o exemplo da senhora Wesley. Né? Então, ela criou, o ministério dela foi criar 2 filhos, né? John e Carlos Wesley. Então, é impossível se falar do mover contemporâneo de avivamento sem falar desses 2 nomes. O galardão dessa mulher ela está lá diante de Deus. Agora, há outras que foram pregadoras, né? Sim. A Anne mesmo, né? da Quadrangular, ali por volta de 22 a 25, teve um ministério estrondoso. Tudo porque fez o que Deus mandou fazer. Né? Então, eu acredito que há mulheres que Deus tem usado, sim, há mulheres e há mulheres. Mas o chamado, a concepção original é que Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora idônea, à mesma altura. O fato de ser auxiliar não significa ser melhor nem pior. Significa que vai cumprir a função dela. Se não tiver uma mulher para exercer esse papel, nós veremos que a maior parte dos ministérios ou as grandes obras realizadas pelos homens geralmente tem o seu fim trágico. Tudo por falta de completude. Porque Gênesis capítulo 2, verso 18 diz o seguinte, não é bom que o homem esteja só. O homem ele foi criado para se relacionar com a mulher. O homem ele não é pleno, ele não é completo, sem uma auxiliadora idônea. Assim também como a esposa, a mulher, ela não é completa. Talvez eu esteja sendo polêmico aqui, mas não estou falando que não consiga sobreviver. Eu simplesmente estou te dizendo, a plenitude nenhum ser humano alcançará sozinho. Amém, é isso mesmo. Eu vejo que eu sou testemunha disso que o senhor acabou de falar. Eu faço um retrospecto da minha vida. Eu era uma pessoa antes de casar, antes de ter filhos, né? De ter filho, né? E eu sou outra pessoa completamente diferente depois que eu, entre aspas, arrumei esse problema para mim. Porque sagrado e santo problema. Sagrado e santo problema. Porque a esposa, ela ajuda o marido nesse... O cara precisa ter uma responsabilidade, precisa ter um probleminha, entre aspas, para resolver. Senão precisa. Senão ele não se coça, senão ele não sai do lugar. E vai viver aquela vida que não vale a pena ser vivida. Exatamente. Uma vez o senhor falando aí, eu recordei de eu tava num resort lá em Recife. E aí, no dia anterior, pastor, eu tava fazendo a refeição com a minha esposa e meu filho à mesa, né? Tomando café da manhã. E meu filho, ele novinho, né? Menos de
menos de 2 anos de idade, e ele, criança, não para quieto na mesa, né? E pegando talher, e batendo, e derrubando as coisas da mesa. Aquilo foi me dando uma raiva, uma indignação, que eu queria só sentar e tomar o café da manhã em paz. Quando foi no outro dia, no mesmo lugar, eu sentei e aí ele ficou dormindo, e ele é minha esposa. Eu acordei mais cedo e fui tomar café da manhã sozinho. Me deu uma tristeza, pastor, tão grande, sentar à mesa, tomar café sozinho, e aí me veio a lembrança do dia anterior, que eu estava super irritado com ele, derrubando as coisas, e aí eu cheguei à conclusão que a vida é boa, porque tem pessoas que a gente pode repartir, né? Então, eu estava no melhor lugar do mundo, tendo uma vista linda, maravilhosa do mar, e eu estava sendo servido a melhor refeição de todas, mas eu estava sem a minha família. E aquilo me trouxe uma tristeza tão grande naquele momento, e eu senti a presença do Espírito Santo falando comigo, ué, mas ontem você não estava revoltado justamente no mesmo lugar aqui? Você foi disciplinado na hora pelo Espírito, né? E aí eu comecei a tomar café chorando ali. E as lágrimas foram caindo, eu tomando café e eu dando graças a Deus que ninguém me conhecia naquele lugar, porque que sendo esquisita de se explicar, né? Mas foi muito bom essa experiência que eu tive com Deus, e eu sou a prova viva disso que o senhor acabou de falar. A vida, ela é boa para ser vivida, ser compartilhada e ter a família, né? Isso é que é poderoso, porque do que vale uma conquista se não tiver com quem compartilhá-la? Se você, de repente, nós vivemos hoje uma intensificação e uma supervalorização do individualismo, né? Você ser o meu corpo, minhas regras, né? Tocando nessa questão feminina, já que estamos sendo polêmicos, né? Será que é assim mesmo? Né? Eu acho que o meu corpo, ele é para minha mulher, né? Eu acho que o projeto original concebeu isso, não é para todos, não. Tem aqueles que realmente nós vamos desfrutar e vamos compartilhar. Então, de repente, se tivéssemos mais, ou se falássemos mais sobre isso, teríamos menos empresários bem-sucedidos frustrados e depressivos, né? Talvez teríamos menos famílias de pessoas bem-sucedidas estouradas, né? Dominadas ou talvez destruídas por uma ausência de focar e valorizar, atribuir importância àquilo que realmente importa. Realmente tem valor, né? Eu sempre digo, né? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Isso é tão verdade, né? Tem uma outra frase que fala assim, o dinheiro compra a cama, mas não compra o sono, né? Não compra. Compra o médico, mas não compra a saúde, né? E é verdade, a gente... parece que é clichê isso que a gente tá falando, mas é a pura verdade. Quantas pessoas, quantos empresários, quantas pessoas endinheiradas nós conhecemos que não são pessoas que atingiram aquilo que o senhor falou, gostei daquilo, a plenitude, né? E a plenitude não adianta, nada vai pagar um sucesso profissional, um casamento destruído, uma família destruída. Não tem dinheiro que compre isso. E ao contrário, vai destruir o sucesso, né, atingido, né? Porque quantas pessoas são profissionalmente realizadas que por um desvio, né, emocional e por um relacionamento mal sucedido destroem até a carreira, né? Sim, com certeza, com certeza. Ou tiram até às vezes a própria vida, né? A própria vida, destroem tudo, inclusive o fôlego de vida, né, de existência. Então, eu acredito que é por isso que eu amo tantos legendários. Vamos falar um pouco de legendários, então, já que você levantou a bola. É porque a experiência da montanha, ela nos traz ao projeto original de Deus, né? Então, eu sei que nós estamos vivendo um momento que o projeto dos legendários é algo novo. Eu, particularmente, eu tenho 20 anos de tempo integral. Quando fui, eu tive o privilégio de estar lá com você estava servindo quando eu estava passando. Então nós chegamos lá um pouco arredios, né? Uhum. Mas a experiência da montanha, para mim, ela é muito boa e muito benéfica, porque ela te desarma e, acima de tudo, ela coloca o homem na posição original. Eu gosto de falar o seguinte, o que é os legendários? É o homem de volta à origem. Que ele está ali sem nada para ele se apoiar. E você é igual aos outros. Né? A montanha, de alguma forma, eu não vou te dizer que você se torna plenamente igual aos outros por causa da capacidade física, né? E alguns também têm um desenvolvimento filosófico melhor do que outros. Mas
chega um momento na montanha que todos estão iguais. Sim, Né? isso é verdade. E ali, essa experiência, como meu filho me falou antes de vir aqui, né? Falou, pai, a batalha da montanha. Eu falei, realmente é uma batalha. É. Né? E ali você volta a entender o que tem valor na vida, né? Porque hoje nós somos cercados. Na verdade, a neurolinguística já diz que nós não temos livre-arbítrio, né? Tudo que nós decidimos hoje, que nós comemos hoje, já foi influenciado por algo. A decisão que nós tomamos já foi influenciada por algo, principalmente na revolução digital, com essa questão do algoritmo. Né? Então, nós estamos conversando sobre algo aqui, na hora que nós conectarmos o nosso celular, o algoritmo já ouviu e já vai estar dando algumas sugestões para ou de compra, ou de venda, ou de acesso para nós. Que vai influenciar nas suas decisões. Vai influenciar. Então, essa questão na montanha, para mim, ela foi substancial. E eu digo porque eu tive algumas libertações, né, na montanha, e uma delas foi a libertação do digital, né, ver que existe vida além da tela, né, porque eu não tinha percebido, mas foi incorporado ao meu estilo de vida um mundo digital, né, um metaverso da loucura. Né, e eu descobri que a vida é tão boa sem ele, né, tão plena, e que eu posso estar desconectado, que eu vou continuar vivendo. Aliás, desconectado, eu terei a verdadeira vida. Né? Que eu vou estar conectado com o que eu devo estar conectado, eu vou estar valorizando o que realmente merece ser valorizado. Né? Eu gosto do verbo valorar. Né? Você vai atribuir valor àquilo que realmente importa. Né? Eu, esses dias, até gravei um vídeo, né? Uma das pistas que eu estava, alguém perguntou, né? O que eu vou aprender no Legendário? Então, a primeira coisa, nós vamos aprender o que tem que ser aprendido. Que a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, na montanha, a primeira coisa, você aprende a ser quebrantado diante de Deus, ou quebrantável. Ou seja, você aprende a se dobrar diante de Cristo, que é o legendário número 1. Né? E ali, esse quebrantamento te fará ser inquebrantável diante do pecado, diante das propostas do inimigo. E, consequentemente, essa experiência de se tornar quebrantável diante de Deus, inquebrantável diante do pecado, te fará um homem mais amável dentro do seu lar, amável para com a sua esposa, amável para com seus filhos, né? E uma pessoa melhor de se relacionar no mundo exterior. É por isso que eu falo que é um reset. Eu também definiria como um reset, assim. Vamos fazer o seguinte: se a gente tira toda a parte espiritual. Eu já conversei com uma pessoa que ela não é religiosa, vamos dizer assim, ela não tem espiritualidade nenhuma, e a pessoa me questionou acerca disso. Falou, mas é um negócio cristão. Tira toda a parte espiritual, ainda assim vale a pena subir a montanha. Completamente. Eu diria que você vai perder muito se você tirar toda essa parte espiritual. Mas com certeza, ainda assim, vai ser de grande valia você participar dessa experiência. Eu recomendo que todos os homens façam parte de alguma maneira, de alguma vez possa subir a montanha. Eu falo o seguinte, pastor, o melhor top é o próximo. Sempre. Porque quando você acha que você já viu de tudo, quando você fala, não, agora eu já atingi o suprassumo, agora eu tô virado no girai aqui. Você vai na próxima edição, tem coisa nova, você recebe novidade. E você tocou num ponto aí, Josimar, que eu não consigo ficar calado. Quando você falou de tirar todo o atributo espiritual do top, eu te desafio, principalmente se você tem um viés filosófico, porque a pessoa tem que acreditar em alguma coisa. Né? Para uma pessoa chegar a uma realidade, se ela tiver uma influência estoica, né, do estoicismo ali, de Marco Aurélio, sobe o top. Você verá a plenitude do que, né, eu gosto, a maior referência estoica para mim é Marco Aurélio, né? Então, você verá, pastor, eu sou, né, esqueci aqui a outra linha filosófica, né, quando fala da questão do prazer, né, que os estoicos eram mais das virtudes. Sim. E quando nós pegamos as outras escolas filosóficas, eles falavam muito do prazer. Então,
sobe também, que você vai descobrir o verdadeiro prazer, porque você vai aprender como você se tornou hoje escravo de influências, né? E principalmente do algoritmo, que as pessoas hoje, eles não têm prazer nem na comida, eles têm prazer em postar aquilo que você está comendo. É ou não é? Estou sendo polêmico aqui. E lá na montanha você vai descobrir o verdadeiro controle da sua vida, que é você determinar aquilo que realmente te dá prazer e quão importante é você estar conectado com pessoas e com a natureza, né? Com certeza. E lá você vai ver que dá para viver sem celular, que é possível ficar 72 horas e não vai. Faço um desafio, vou valendo com você que está nos assistindo aí. Não vai te fazer falta nenhuma. Você nem vai lembrar do teu celular lá. Não é vai. Uma experiência assim surreal que você deve experimentar. Eu acho que a taxa de aproveitamento aí, eu não tenho esse dado, mas eu creio que aí 90% dos homens que voltam dizendo que é uma experiência boa profunda. E que eles indicariam para outras pessoas. Eu posso te falar da minha experiência. Então, em 4 meses eu fiz 5 tops, né? Então, dos 5 que eu participei, Josimar, eu vi 100% de aproveitamento em todos. Eu já ouvi falar, de vez em quando tem alguns tops, né, que as pessoas desistem, né, mas dos que completaram, 100% de experiência única e profunda. Alguns gostam, outros não. Mas quando você pergunta para ele se a experiência valeu a pena, todos afirmam com os que eu trabalhei, passei, eles falam que a vida deles não será mais a mesma. Com certeza. Né? E alguma coisa benéfica ficou, mesmo que ele não queira se submeter ao processo novamente. Que eu já vi alguns que não querem se envolver, ou por questão física, ou questão de agendas, né? Mas que eles falam e recomendam. Com certeza. Né? A montanha. Né? E aí, depois do final do top, você vai chegar àquela pergunta cruel. Você vai falar assim, é o que o pastor falou, né? Da influência. Aí você vai chegar no final e vai pensar assim: sou eu que quis vir subir a montanha ou foi o convite irresistível do Senhor para que eu tenha vindo? E aí, como que responde isso, pastor? Sempre eu digo que foi eu que quis ir, porém, se o Senhor não tivesse chamado... Pronto, resolveu a equação. Nunca, porque a gente começa achando que nós vamos porque queremos, né? Mas aí lá você faz a famosa pergunta: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? E lá você descobre que, na verdade, você foi lá enviado por Deus. Né? É verdade. Pastor, uma coisa que eu acho maravilhosa do top também, falando ainda de legendários, é que é uma ferramenta muito útil nessa geração, porque consegue, não sei se você vai concordar comigo, mas essa ferramenta, ela consegue ser mais assertiva, a taxa de assertividade dela é muito grande em relação a, vamos dizer, a igreja institucional, o prédio ali, as denominações. Completamente. Porque dificilmente... É mais abrangente. Isso, é mais abrangente. Ela consegue, como é que eu vou dizer? Ela consegue se infiltrar na sociedade de uma forma extraordinária, de uma maneira que a igreja local, ela talvez não conseguiria, eu vejo que ela não consegue ter essa assertividade quanto essa ferramenta, porque ela consegue no católico, no espiritismo, na Umbanda, em todas as religiões, e eu vejo que essa ferramenta é uma ferramenta muito poderosa. Você concorda comigo que ela... Completamente. Olha, eu vou deixar aqui quem está me assistindo aí, que me conhece como pastor, eu quero me abster do meu título aqui, das minhas prerrogativas como ministro cristão, e vou entrar agora num campo filosófico. Né? Por quê? Porque eu mesmo, né, quando eu fui aos Legendários, eu queria estar ali só para eu ter uma experiência, não que o meu título estivesse ali, não que a minha função estivesse ali. E quando você fala isso, a abrangência do top, e aqui eu quero falar a subida da montanha em si, não do movimento dos legendários, ele é mais abrangente. Eu vou te explicar o porquê. De repente algum pastor aí pode apelar com o que eu estou falando. Né? Porque em nada ele compete com o trabalho da igreja, em nada.
Em nada, porque nós, como pastores, eu jamais falaria e nem pregaria do jeito com que eu abordo os homens no top na igreja. Nunca, nunca. Porque foge as minhas prerrogativas de pastor. Sim. Agora, lá não, eu digo que hoje os legendários ele vem como uma cura para determinados distorções na nossa sociedade. Porque quando nós falamos do campo filosófico, nós vemos que a maior influência, lembrei aqui, né, quando eu estava falando do estoicismo, que de um lado tem o estoicismo, do outro lado tem os hedonistas, né? Que é o prazer, a Acima busca de tudo, né? pelo prazer, né? Então, hoje nós vemos que a nossa sociedade ela é determinada em cima de prazer. O que mais vende hoje na internet é coisa, perdão da palavra, mas é fútil. Né? Os aplicativos que mais produzem hoje views, né, visualização, que é a moeda do momento, são coisas fúteis, que menos agregam do que verdadeiramente constroem. Então, quando nós partimos do ponto de vista, né, só sociológico do top e dos legendários, é muito mais abrangente, mas muito mais, porque sempre que nós partimos dentro da nossa pregação cristã, ou seja ela católica, reformada ou pentecostal, ela vem com um selo ali, né? Ela vem com um estigma da defesa ideológica que ela possui. Os legendários não. Ela já parte de um pressuposto que, aqui eu posso arrumar confusão com alguns da minha classe pastoral, mas é verdadeiro. Porque Cristo, quando estava na Terra, que nós chamamos de legendário número 1, ele não se associou a nenhuma dessas doutrinas. Né? Ele tinha uma origem judaica, porém, ele mesmo, né, os principais opositores era a religião judaica. Teve problema só com religioso. Né? Então você verá que tanto ele não se encaixou dentro da religião judaica e muito menos, né, na religião grega, que era filosófica. Né? Então ele estava ali, e o que ele queria? Ele queria se relacionar aos homens ao ponto de dar uma experiência com Cristo. Eu gosto sempre de concentrar a minha vida cristã em João 4, na experiência da mulher samaritana. Né? Estava ali na sua confusão filosófica e também religiosa, né? E pergunta para Cristo, né? E aí, a fé vem dos judeus ou dos samaritanos? Né? Quem está certo? E ali Cristo ele não entra no campo polêmico, né, das ideias, e simplesmente ele vira para ela e diz que aquele que crê em mim, né, do seu interior fluirão rios de água vivas. Né? Então ele estava falando de algo que a verdadeira espiritualidade ela sobrepõe as religiões. Né? Ela é fruto de uma experiência ímpar com o legendário número 1, que é Cristo. Essa experiência que o senhor falou, uma vez eu tive uma clareza lendo o livro de Atos, assim, Atos 1, quando Jesus vai... Ele já tinha ido para a cruz, já estava voltando aos céus. Atos 1:8. Depois que os discípulos perguntam para ele, né? Esse texto mexe comigo. Mexe comigo também. Eu leio esse texto. Será agora que tu restauras o reino de Israel? Não é isso? E aí mais para frente um pouquinho ele vai dizer assim, e vocês serão as minhas testemunhas. É a conclusão do texto, né? Testemunha. E aí eu falei, mas o que é ser o raio de uma testemunha? Testemunha não fala de algo que ela ouviu dizer. Testemunha fala de algo que ela presenciou, das suas experiências. E aí, quando eu tive um encontro com Cristo, esse encontro com Cristo, ele fugiu das fronteiras das religiões. Foi um encontro pessoal, intransferível. Foi eu com ele, tete a tete, ninguém me falou. Eu tive essa experiência com ele, diretamente com ele. E foi aí, então, que a minha vida foi transformada. E aí, essa ferramenta, Legendários, longe de nós idolatrarmos, ela é só uma ferramenta. Mas ela é uma baita de uma ferramenta. Vamos resumir, ela promove encontros. Ela promove encontros de pessoas que estão buscando ou prazeres, ou estão buscando em filosofia, estão buscando alguma coisa, felicidade em algo, em alguma coisa. E ela promove o encontro dessas pessoas que estão sedentas com aquilo que vai transformar a vida, né? Que vai te dar o ponto final, essa virtude que tanto você procura. E aí, a realidade essencial das coisas, né? Não tem como eu não ser aqui um pouco na filosofia de Aristóteles, né? Porque todos nós estamos em busca da verdadeira realidade. A montanha, ela aproxima-nos da realidade essencial das coisas, porque a maior parte das nossas crenças, elas não são fundamentadas na realidade essencial. Né? Ou ela é uma realidade subjetiva ou uma realidade objetiva.
a montanha, você consegue tocar na essência das coisas. Não é isso, Josmar? Quando você está ali, você sai da montanha com a realidade essencial das coisas. E isso passará por um encontro com o legendário número 1. Não estou falando que todo mundo vai sair de lá para ser crente, para ser católico, né? Mas que ele tem uma experiência e lá ele vai tomar uma decisão com a realidade essencial das coisas, sem um juiz de valor, né? Sem uma influência, que eu amo aquilo dos legendários, né? Nossa posição com a mão para trás, né? Nós não vamos interferir no processo de cada um tomará suas decisões por si próprio, né? Então não é um nível de persuasão, é ao contrário, né? Nós deixamos o homem para que ele chegue à sua decisão por si próprio, viver o seu processo, né? O seu processo. E é tão maravilhoso que se você pegar, vamos supor, tem uma edição aí, tem 150 homens que vão participar. Você pega esses 150 homens, se você sentar com cada um deles, você vai ouvir, eles passaram pelo mesmo processo. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Na mesma hora. Na mesma hora. E você vai ver 150 relatos diferentes, de experiências diferentes. Complexos. Se isso não for o dedo de Deus, eu não sei mais o que dizer. Não tem como. E eu falo para você como teólogo, né, de formação, e eu fiz alguns estudos, né, no campo de teologia, e uma das minhas frustrações é descobrir que quanto mais eu crescia em direção aos títulos humanos, né, que a concepção teológica da palavra ela já é complexa, né, porque teologia, né, então teo e logia, né, conhecimento sobre Deus, conhecimento de Deus, né, alguns falam não, é a doutrina de Deus, e aí eu te pergunto, Deus pode ser estudado? Alguém estuda Deus? Se ele puder ser sondado, já deixou de ser Deus, né? Então o que nós conhecemos é o que nós chamamos de teologia, é o estudo sobre o que Deus quis revelar. Então, na montanha isso fica claro. A minha maior experiência na montanha, já falando, né, aqui dos legendários, sem dar spoiler, é que quando eu cheguei à montanha, né, ali no processo da subida, que eu cheguei lá, que eu vi aquela cena belíssima, os versículos bíblicos, eles se concretizaram dentro de mim, né? E aqui eu quero usar toda a potência do substantivo, né? Do substantivo concreto. Sei que às vezes as pessoas ensinam que o substantivo concreto é aquilo que se pode tocar, mas existe o que é concreto, né? Que é material, e o concreto fictício, né? Então, porque o substantivo abstrato é aquele que abstrai a forma dele, ele precisa de outra coisa para existir. Mas quando cheguei ali na montanha, eu tive a potência dos textos bíblicos e principalmente do Salmo 19, quando a Bíblia diz que o firmamento, os céus anunciam, né, as obras das suas mãos, o firmamento, né, revela o poder grandioso criacional do Senhor, e ele diz que um dia discurso outro dia, uma noite revela o conhecimento outra noite, deles não há linguagem, deles não se ouve nenhum som, mas por toda a terra faz-se ouvir o som da sua voz. Quando eu cheguei lá, que eu contemplei aquilo tudo, sem as interferências e as distrações dos problemas, desconectado do mundo, simplesmente conectado plenamente ali a criação, ao ciclo social que Deus colocou, isso ganhou assim uma realidade dentro de mim. Eu falei, uau, eu nunca, jamais entenderia o Salmo 19 como eu entendi lá na montanha. Entendeu? Como eu vi, eu falei, Deus está nesse negócio, né? Deus está aqui, a criação realmente ela é divina. Né? Porque ali, sem a interferência, você volta ao projeto original de Deus. Isso não tem, eu falo isso, eu me emociono, né? A experiência que eu tive na montanha, para mim, eu tenho uma teologia antes e uma teologia depois dos legendários. Não estou anulando meu novo nascimento, não estou anulando minha conversão, não estou anulando as décadas que eu tenho de ministério. Sim. Mas o que eu vi na montanha foi o que você diz, que também São João diz isso. Então tem um evangelho de João para nós, né? Reformados, crentes, nós chamamos de evangelho de João, né? Os católicos chamam de São João. Mas não vamos colocar aqui o nome, mas a experiência, porque João ele descreve o seguinte: o que os meus olhos viram, o que as minhas mãos apalparam,
é isso que testemunhamos, né, a respeito do autor da vida. Olha a potência disso do que João estava descrevendo. Né? Quando ele foi escrever, ele não lançou mão dos escritos proféticos, né? Ele não lançou mão da Torá, né? Ele não lançou mão ali dos profetas. Ele diz o seguinte: o que eu vim falar para vocês é o que nós testemunhamos, é o que nós pegamos, é o que nós ouvimos, e a nossa comunhão é com ele e com o Pai. Então eles falam que ele teve uma experiência, e a partir daquela experiência ele vivia, tudo mudou em comunhão com esse Espírito. Uau, isso é poderoso. E assim, eu trabalho com o encontro com Deus há muitos anos, né? E o encontro com Deus é uma outra pegada, né? Pastor, é muito profundo o encontro com Deus, demais. É uma experiência surreal. Mas a experiência dos legendários na montanha é uma outra experiência que está em uma outra direção, entendeu? O encontro com Deus, ele tem a sua, realmente o seu poder, e eu digo, né? Eu fui aos legendários porque alguém me fez esse comentário. Falou assim: olha, os legendários é um novo encontro com Deus. Aí arrumou briga comigo. Eu falei: não é possível. Eu vou ter que ir lá ver Eu vou ter que ir lá ver esse negócio. E outra coisa, eu vou provar para ele que está errado. E realmente eu posso provar que está errado mesmo, né? O legendário não é um novo encontro com Deus, mas é um encontro em um outro prisma. Porque Deus, ele trabalha com a multiforme sabedoria. Eu gosto muito desse texto, né, que em psiquiatria, há alguns doutores renomados aí que eles falam sobre o raciocínio multifocal. Qual que é o problema da nossa geração? Eles são literalistas de tudo, né? Eles querem ser seres pensantes, mas eles reprovam a visão do outro. Deus não. Por que são 4 evangelhos, né? Por que são os 3 evangelhos sinóticos, né? Em 3 prismas ali. São óticas, né? Óticas diferentes. Então, o encontro com Deus, ele tem um prisma, e os legendários têm outro prisma. E eles não estão concorrendo um entre o outro, né? Nunca. Eu posso te dizer o seguinte: eu farei um encontro agora dia 12 de julho, né? Assim, as pessoas que foram legendários, eu convido elas para irem ao encontro com Deus, e os dois voltam distintos, com experiências distintas, e agradecem a Deus pelos dois, entendeu? Agora, não tem como comparar a eficácia dos legendários, né? Realmente é uma experiência. O senhor falando aí, eu lembrei do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo também passou por isso que o senhor acabou de relatar, né? Tinha uma caminhada, né? Era fariseu, alguém poliglota, alguém que tinha o saber, né? E mais instruído na filosofia grega, né? E de formação judaica, né? Alguém extremamente estudioso, né? Mais um dia, no caminho para Damasco, né? Ele teve aquele encontro com Cristo. Eu gosto de falar literalmente, ele caiu do cavalo, né? Caiu do cavalo. De cara ainda. E aí aquele dia foi o ponto de inflexão na vida dele. Aquilo ali, a vida dele. Alguém que saiu com cartas para perseguir a igreja, alguma coisa aconteceu naquele caminho, que daquele ponto em diante ele passou a pregar e falar desse Cristo. Mas como assim, né? Saí com uma intenção e no meio do caminho eu mudei essa intenção, né? Então, passou naquele filtro que eu chamo de Jesus, né? E o que nós queremos falar para você que está nos ouvindo é que você precisa ter uma experiência fora da religião. Uma experiência com o próprio Cristo, que é a personificação desse Deus. Eu não sei explicar. Eu posso estar tomando essa água aqui, eu posso até tentar explicar para as pessoas que a água é gostosa, que ela é gelada, que ela vai saciar a minha sede, que isso aqui é a coisa melhor do mundo. Só que se você não experimentar, você não vai ter a sua experiência. Você pode ouvir o que eu estou dizendo, até crer naquilo, mas se você não provar, eu amo quando a palavra fala assim, prova e vê que é bom. Então, às vezes, o que está te faltando é você ter essa experiência pessoal com Cristo fora da religião, né? Eu acho, Josimar, só complementando o que você está falando, porque às vezes o debate sobre Cristo ele fica muito em cima da religião, né? Infelizmente, cada um que vai expor Cristo, geralmente, eu não estou fazendo aqui uma máxima que com todos são assim, mas geralmente as pessoas querem trazer a visão do Cristo segundo a ótica da religião deles, né? E na verdade, o que o autor bíblico de Hebreus fala, né? Havendo Deus falado de várias formas, através dos profetas, né? Através de Moisés, falou nos últimos tempos através do seu filho,
Cristo Jesus. Então, e João diz que ninguém pode conhecer a Deus, né, como Pai, se não for através dele. Cristo diz o seguinte: eu vim revelar o Pai. E é isso que traz consigo a distinção de Jesus, né? Jesus, ele revela Deus como um Pai. E isso é o que vai transformar as nossas vidas, né? Amém. Essa experiência. E um ponto a se considerar, talvez você está nos ouvindo aí até agora, às vezes você pode achar que você vai sair, vai para a montanha, vai participar da uma edição dos Legendários, você vai sair de lá afiliado num partido, né? Numa religião. Não, você saiu daqui, essa aqui é a religião dos Legendários. Pelo contrário, o Legendários, ele não tem uma religião por detrás. Você vai sair de lá e o que você aprende lá, um dos princípios que você aprende lá é você ser alguém útil nessa geração. Eu gosto, o pastor Ricardo fala que nós estamos em débito com a sociedade. Nós temos uma dívida com a sociedade. O Legendário vai te capacitar ou vai te dar ferramentas, vamos colocar dessa forma, para que você saia e vá servir. Servir na onde? Na onde você se sentir tocado a servir. Religião X, Y, Z, não interessa. Interessa que você seja, de fato, essa ferramenta útil. Eu amo a palavra do Senhor quando fala assim que nós somos coparticipantes do Evangelho de Cristo. É precioso demais você entender isso. Coparticipante não é alguém que está alheio a uma situação. Coparticipante é quem está realmente sendo uma engrenagem, né? Nesse sistema. Então, não importa qual religião que você vai servir, independente. E também você não vai sair de lá afiliado. Então, se você está, às vezes, assistindo aí, vendo, isso é um movimento que tem crescido, graças a Deus por isso, que está crescendo no mundo, mas você não vai sair de lá afiliado, pode ficar bem tranquilo quanto a isso. E eu creio que é uma ferramenta que tem sido edificante na vida de muitas pessoas. Eu estou assistindo com muitos bons olhos personalidades, né? Pessoas influentes nessa geração. Agora, recentemente, teve o pastor André, né? André Fernandes, né? Sim. Que participou da edição dos Legendários. Na verdade, até de uma pista nova, né? Grito de Liberdade em São Paulo. A pista nova que abriu e foi... E assim, eu vejo com muitos bons olhos, quanto mais pessoas influentes na sociedade participar, quanto mais legendários nós tivermos nessa manada, melhor. Mas fora do âmbito, tirando um pouco da religião, você vai ter um encontro pessoal com Cristo lá. É isso que eu posso te dizer sem dar muito spoilers, é isso. Você vai ter um encontro com o Criador e com certeza você vai sair de lá a sua melhor versão. E geralmente a gente não está rodando nela. Geralmente não. Geralmente não está. E na verdade, depois, Josimar, eu quero até fazer aqui se a gente puder outra vez, compartilhar sobre os parâmetros bíblicos da experiência na montanha, sem dar spoiler, né? Porque geralmente as pessoas religiosas, elas debatem por causa de acessórios. Né? Fala, eu não concordo com isso, eu não concordo. Ele prega de boné, aí o outro, não, ele tá sem gravata, eu não gostei. E perdem a verdadeira essência do que é o movimento, né? E eu quero até usar uma outra ilustração aqui, que eu cheguei nos Legendários tendo ele como uma ferramenta, mas eu descobri que é mais profundo que uma ferramenta. Eu ouso dizer algo aqui. Que rufam os tambores. Hoje, os Legendários é um mover de Deus para a nossa geração. É mais profundo do que uma ferramenta. Eu sei que eu posso apanhar de alguns aqui, mas é muito mais profundo do que simplesmente mecanismos. Porque se eu puder usar uma ilustração bíblica, o que eu tenho visto na montanha? A sarça está ardendo de novo. E quem tem se disposto a ir, tem visto uma sarça pegando fogo e não está sendo consumida. Uau, essa foi pesada. É forte, né? É forte. Só quem esteve lá entenderá o que eu estou falando. Sim. E é por isso que a gente fala com tanto entusiasmo acerca dessa experiência. Eu cheguei lá, pastor, no meu top, eu cheguei lá do pé tudo, sabe?
Quem não, né? Parece que as melhores experiências, quem vai assim, né? Eu cheguei lá bem no salto alto, já tinha uma caminhada com Cristo. E na minha cabeça eu estava indo lá para agregar na vida deles, daqueles homens que estavam lá servindo, e não o contrário. Você teve a mesma experiência que eu. E aí, meu amigo, fui moído, de fato. Eu me lembro assim, toda vez que eu me lembro do meu top, eu me lembro do cara, sabe quando vai fazer garapa, que você coloca a cana assim naquela negócio de moer? Aí não satisfeito, você tira, vira e coloca de novo para sair mais um pouquinho. De novo e vai, aquilo ali é a minha experiência. Cheguei lá e literalmente fui moído lá. Precisei consertar muitas coisas, soberbo, tupetudo, se achando dono da verdade. Orgulhoso. E precisei passar por um concerto lá. E essa experiência é uma experiência que ela não aconteceu lá. Ela deu um start lá. Mas todos os dias eu me lembro dessa experiência. E todos os dias eu forço a minha mente a se lembrar disso para que fique bem registrado. Eu falo que a mente é um terreno fértil. Tudo que você planta lá dá. Então, eu me esforço para sempre estar semeando aquelas experiências e trazendo à minha memória aquilo que me dá esperança. Porque, rapaz, é forte a gente falar. E também difícil ao mesmo tempo. Porque a mesma coisa aconteceu comigo. O que eu falo? Que eu fui liberto. Não completamente, né? Mas assim, eu me tornei consciente do meu espírito religioso ali na montanha, né? Aquele negócio assim que às vezes você acha que tem, e quando você falou isso, né? Eu subi na mesma experiência, achando que eu iria estar ali, eu ia aprender uma ferramenta, por isso que me marcou muito esse nome, né? Eu vou aprender essa ferramenta aí, porque eu sou pastor, né? Eu sou pastor de pastores, eu tenho que estar pronto para dar uma resposta para a sociedade, para entender qual que é o meu parâmetro, qual que é o meu parecer. E eu lembro que quando eu passei ali a primeira caminhada, rapidamente ali, né, com algumas nuances do local, né, veio aquele negócio, e aí quando eu levantei a cabeça que eu ia falar algo para alguém, o Espírito Santo falou comigo, né? Você está aqui para aprender e não para ensinar. E aquela hora mudou tudo, aí começa a experiência. Né? E cada um tem o top que merece, né? É uma máxima nossa, né? Mas, pastor, cara, poderia a gente ficar aqui torando e falando muito sobre isso, porque eu amo falar dessas coisas. Eu amo falar das coisas do alto. E quero te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, cara, de sair lá de Campo Grande, reservar um tempo de qualidade para a gente estar aqui trocando essas experiências e de quebra. Tenho certeza que alguém lá do outro lado vai pegar alguma palavra e nós vamos, de novo, ser essa ferramenta nas mãos do Senhor para que famílias sejam edificadas. Mas vamos encerrar para não ficar muito comprido e para deixar um ar de segunda edição, quem sabe, né? Segunda edição. Quem Com sabe certeza eu quero falar. voltar, eu quero falar sobre isso aqui. Eu gostei muito de estar junto, eu que agradeço o privilégio, né, de poder falar, compartilhar com mais pessoas aquilo que Deus tem nos dado. Amém. Amém. Vou deixar embaixo desse vídeo a descrição, na descrição do vídeo, o contato do pastor Abel. Também, de repente, você está aqui, está querendo caminhar junto com esse homem de Deus. Vou deixar na descrição também as redes sociais. Ele quer deixar, quer falar, registrar o seu arroba? Eu sou bem tranquilo, assim, porque eu não sei, né? Eu posso falar o da igreja, que eu movimento mais pela igreja, né? Que é Videira Campo Grande, né? No Instagram, né? Videira Campo Grande. Então, todas as minhas postagens estão atreladas ao da igreja, né? Que é o PR, Abel Rodrigo Monteiro. Mas eu não geralmente, tudo que está no meu Instagram está no da igreja. Ele se confunde, né? As duas coisas. É dali que a voz profética emana, né? Amém. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Vou deixar também na descrição do vídeo, vai ficar às vezes você quer acompanhar, gostou de alguma coisa que o pastor falou, quer estar andando, caminhando com ele, aprendendo do saber, né? Daquele saber que nós comentamos durante a live. É um homem que tem muito a agregar, né? Tem muita coisa aí nessa cachola e que você pode extrair caminhando junto com ele. Então vou deixar na descrição do vídeo todas as redes sociais,
todo o caminho que você pode fazer para encontrar o pastor. Meu irmão, Obrigado. obrigado eu por tua vinda aqui. Obrigado pelo seu coração. Que o Deus te conserve, você com esse coração, com essa sabedoria, e te dê muitos anos de saúde para subir muitas montanhas Amém. e abençoar a vida de muitas famílias. Obrigado, eu que agradeço, meu irmão. Fechou. Um abraço. Falou, câmbio final e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau.